Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Então, Lúcio Flávio, cara, assim... Doa. Não, é porque o Lúcio Flávio ainda não é... O Lúcio Flávio hoje, por exemplo, você vai fazer uma escolha para um treinador Não é o... de um time que quer ser campeão Mas do o Campeonato Botafoguense tava Brasileiro. A escolha é o- empolgado. Tava a bênção do Caçapa. Tava confiante. Vai! Em cima do o Lúcio Caçapa Flávio. mandou avisar lá da Bélgica, assim, veio ecoando, assim. Palmeira. Palmeiras. Veio. O Botafoguense mudou, falou assim, não, o Lúcio Flávio eu confio, vamos pra cima e tal. Não, mas a parada é a seguinte. É, o time... O Lúcio Flávio é um treinador início de carreira. Ele era o treinador do time B do Botafogo, muito criticado quando assumiu o time A Sim. em outras oportunidades. As coletivas do Caçapa salvaram o Lúcio Flávio da... Aí é que tá. No momento em Teve um que o Luiz salvo-conduto Castro ali. sai, a galera olhou. Tem o Lúcio Flávio, não fez essa escolha, fez a escolha pelo Caçapa. Então, O Caçapa chegou a vencer 4 jogos em 4 em disputados. 4 disputados. E aí, o Lúcio Flávio agora é o cara que tá nessa reta final do Campeonato Brasileiro, tendo que conduzir o time e ser o técnico. Porque não adianta. Futebol não é uma coisa assim. Ah, não, esse time jogava assim com o Luiz Castro. Fica automático e vai até o final. Não é isso. O treinador tem sim agora um tem. papel Os pepino, por exemplo. fundamental. E o Lúcio Flávio daqui pra frente, ele vai ter um papel fundamental em motivação. Ele vai ter um papel fundamental taticamente. Ele tem um papel fundamental para troca de jogadores, para Cara, troca de posicionamento de atletas durante os jogos. O Lúcio Flávio, ele vai ter que se mostrar um grande treinador, ou pelo menos um treinador de um bom nível, para que o Botafogo saia campeão brasileiro. E só os jogos vão dizer isso, porque assim, tem jogador, cara, que depende de treinador pra brilhar. Tem assim, o trabalho do treinador não é só tático, né? Planejamento tático, da conjunto. Ele é mais amplo. E como o Mister, né, o Castro, ele já via do outro ano, ele já tinha conseguido, assim, mapear o grupo. Então, assim, tinha aquele jogador que dependia de uma atuação dele mais incisiva pro cara atuar bem. Tem outro, não. Eu vou dar 2 exemplos. Posso estar super enganado. Chiquinho me parece um cara que independe disso. O Eduardo me parece um cara que precisa do treinador. Precisa de um O Eduardo no conjunto turno, maior, o Eduardo no né? retorno é outro. Quando o time começou a confundir, quem é o treinador? Veio o Laje, teve o Caçapa, agora já é o Lúcio Flávio. O Eduardo se prejudica muito. Eu vi muito botafoguense falando sobre a falta de um reserva, como isso impacta no Eduardo em questão de competitividade. Eu acho que o não. Cantarelli já falava Acho que- isso no início. Eu acho que é mais questão do técnico mesmo, do coletivo, sabe? É isso, porque se ele estiver atuando bem, o reserva vai entrar de vez em quando, e você não vai precisar dele, porque o Eduardo está bem. E você só fica com essa coisa de reserva quando o cara não tá bem, que você fica pensando, se tivesse uma opção aqui pra quando ele não estivesse bem, né? Mas o Cantarelli sempre disse isso. O time do Botafogo, ele contratou em quantidade os pontas. Tanto que quando não tem o Eduardo, geralmente um ponta utilizado como meia. Porque não tem esse meia ali. Aí, em um determinado momento, foi o Gustavo Sauer, né? Exatamente, que era mais um ponta construtor. Era, na verdade, o único desses do Ontem Botafogo. entrou o Janderson, né? Que é mais Porque o Diego Costa não né? estava à disposição. Então, assim, existem esses Caiu o Tiquinho, probleminhas. sairia um pouco, né? Mas acho que o que impacta mais no time é que, assim, quando um treinador consegue estabelecer uma conexão, aquele embalo, que o time tá na mão do cara, você vê também atuações individuais aumentando. Porque o jogador... O coletivo, cara, influencia no individual. Isso Também. aí tá cada vez mais claro, Mas né? o cara, quando é o time titular dele, e é o meia dele que joga na sequência, ele já tem uma conversa diferente com aquele cara que você faz. Eu acho que o Eduardo sentiu muito essa mudança. É um cara que... E aí pro Botafogo é muito ruim isso. Porque é um cara que tem uma parcela muito importante na construção das jogadas. Naquele diferencial, na velocidade de sair da defesa, escolher qual ponta que eu vou acionar, ou então se eu vou acionar o Tiquinho de cara. Então, acho que o Botafogo sofre também por isso. O Eduardo não é mais o mesmo jogador. Aí teve toda a pataquada do Laje de, somado à volta do Tiquinho. Perdeu o Tiquinho em alguns jogos de bobeira, ou perdeu um Tiquinho motivado, que era impossível você imaginar isso. E isso soma um momento de instabilidade. Mas, por exemplo, eu vejo alguns jogadores num momento bom. O Júnior Santos tá num momento bom. Sim.
Tá levando vantagem sobre o jogo, sobre o marcador. É porque o coletivo, como eu disse, influencia, mas se você pegar o momento do Júnior Santos hoje, talvez seja até melhor do Tá que indo o pra início cima. dele no Campeonato Brasileiro, que foi muito bom. É. Você vê ontem no primeiro Pelo lado tempo, direito ali, assim, cara, não para, jogadas cara. de gol do Botafogo, Você acerta o complemento dela. é sempre através do... É lógico, tem o mérito da defesa do Cuiabá, que tá normalmente muito bem postada. Você vê, por exemplo, quantas vezes o Tiquinho pegou alguma bola livre pra poder finalizar? Quase nenhuma, né? Embora o Walter tenha feito grandes defesas, não teve essa liberdade toda pro o ataque do Botafogo trabalhar. Mas, por exemplo, o Júnior Santos, todas as jogadas eram vindas do pé dele, seja pela direita ou seja pela esquerda. Então, assim, é um cara que, por exemplo, não tá se afetando tanto com essa queda do rendimento coletivo. Tem um tweet de ontem do Thales Machado, teve aqui com a gente, inclusive, lá do Globo, que ele toca num ponto interessante, que em 4 jogos do Flávio, Fluminense, né, Atlético Paranaense, Cuiabá agora, e tem mais um que eu tô esquecendo. A estratégia foi a mesma, deixar o time titular até os 60 minutos. E aí, cara, ontem, por exemplo, era um jogo que não tava encaixando. Ele precisava mexer antes. Talvez ele precisasse mexer antes. Isso. E aí que tá o problema de... Muitas vezes o torcedor acaba... E o Segovinha entrou bem ontem. Sim. Entrou muito bem, inclusive. Sim, bem melhor do que nos outros jogos. Foi o Júnior Santos jogou bem também e o Luiz Henrique muito abaixo, por exemplo. O Segovinha criou situações. Se eu não me engano, agora tem que lembrar aqui, tem uma cabeçada do Tiquinho, que o Walter faz uma defesa monumental. O Walter, inclusive, foi Gordon a Banks. principal figura do jogo. O Walter é bom Tem jogador, né? duas defesas que foram gols. Uma do Eduardo no primeiro tempo, que o Eduardo sai na cara do gol. Ele cresce pra cima do Eduardo, e a segunda ali na reta final do jogo, a cabeçada do Tiquinho no chão, ele foi lá buscar. Negócio espetacular. Porque assim, se a gente coloca como, por exemplo, quando o Botafogo vence o Grêmio lá na Arena, com uma grande atuação do Lucas Perry, a gente dá todo o mérito ao Botafogo também, porque o Lucas Perry faz parte do time do Botafogo. O Lucas Perry garantiu Vários pontos. muitos pontos. Cruzeiro, Quantos jogos... Grêmio. América Mineiro. Quantos jogos de Walter, por exemplo, o Lucas Perry teve no campeonato? Vários. Vários. Então, assim... Ele até hoje lidera, acho que, defesas Em difíceis. termos até de atuação, eu não considero desastrosa a atuação do Botafogo contra o Cuiabá. O resultado é desastroso. O resultado é. Agora, por exemplo, Não, e tem uma situação... jogou melhor do que alguns jogos que ganhou com o Bruno Lage, por exemplo. Pra observar o Botafogo de uma forma positiva, tem uma situação que é a seguinte. É difícil demais fazer gol no Botafogo. Sim. Então, assim, toda derrota que você vai ver do Botafogo, É uma... 1-0, 2-1, que foi pro Flamengo, que é difícil fazer 2 gols no Botafogo no Newton Santos. Você não vai ver uma vitória circunstância bem específica. 3-1, 2-0. Botafogo não toma e não vai até o final do campeonato tomar goleada. Então, assim, qualquer vitória pra cima do Botafogo é uma vitória ali no limite. Pra fazer gol no Botafogo é uma coisa extremamente complicada. Pensando no ano que vem, que vai ter Libertadores e vai ser uma Libertadores, eu acho, né? Pegadíssima. Não, e diferente do Botafoguense. O Botafoguense não vai admitir mais entrar de... O Botafogo não entra como azarão. Não vai admitir mais isso. Ele vai exigir que o Texto, o Tairo façam um planejamento de contratações de Libertadores. Eu acredito. Cara, eu acho que acredito, né? Acho que a parada é a seguinte. Que independente de Libertadores tem posições, né? Roberto Júnior, ninguém está pensando, te garanto isso, nenhum torcedor do Botafogo tá ligando pra Libertadores. Não, imagina. Não liga nada. Eu pro ano que imagino. vem.